Da comissão do plenário, leitura das duas resoluções. Resolução normativa. Dispõe sobre o atendimento das manifestações encaminhadas à ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Da relatoria do senhor conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, lida em quarta leitura. Resolução normativa. Da nova regulamentação assistência à saúde no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Da relatoria do excelentíssimo senhor presidente, lida em terceira leitura. Obrigado. Está facultada a palavra, senhoras conselheiras e os senhores conselheiros. Com a palavra... Seria a última leitura da... A próxima seria... Eu, na verdade, apresentei uma emenda de redação, fazendo algumas correções. Sim. Foi encaminhado para o gabinete de Vossas Excelências e eu estou providenciando já o consolidado para ser distribuído fisicamente para todos os conselheiros e o Ministério Público também. É só para deixar a par. Se alguém tiver... Hoje seria essa consolidação sua ou de quem quisesse fazer alguma sugestão. Perfeito. Né? E aí, na outra sessão, aí faz a votação. Ok? Continua facultada a palavra. Conselheiro Anselmo. Só reavivar a nossa memória, que dia... Agora, 17 de fevereiro, segunda-feira, às 11 horas, o local a gente pode adequar, mas vai ser feito aqui no Tribunal de Contas, aquela nossa capacitação dentro do cronograma da Escola de Contas e também do que a TECOM vem pregando de nós sempre buscar aquela capacitação, aquele ferdimento necessário às nossas atividades de controle externo. Eu queria contar com o apoio de Vossas Excelências e vai ser uma capacitação de aproximadamente 1 hora e está marcado para isso 11 horas da manhã. Okay. Agradeço. Ok. Continua facultada a palavra. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, pela ordem, conselheira Rosa. Presidente, estou sem pauta para esta sessão. Conselheiro Anselmo. Senhor presidente, eu tenho um processo 10.004 de 2015. É um daqueles processos que me veio por redistribuição. É uma consulta do gestor da Algás com o intuito de obter um entendimento desse tribunal com relação à extensão às sociedades de economia mista, no tocante à aplicabilidade dos artigos 47 e 48 da Lei Complementar número 123 de 2006, que versam sobre tratamento diferenciado nas contratações públicas exclusivas para micro e pequenas empresas. Nas suas alegações, o consulente aduziu ainda que a alteração nesses artigos mencionados, 47 e 48, da 123 de 2006, pela Lei Complementar 147 de 2014, visou contemplar as entidades autárquicas e fundacionais, quando se referiu à administração pública, com ações simplificadas no procedimento licitatório e nas contratações das micro e pequenas empresas, sendo, portanto, omissa, segundo, quanto à inclusão dessas benesses, nas suas palavras, das empresas públicas e sociedades de economia mista. Em face dessa omissão e almejando sanar a dúvida relacionada à interpretação da norma, protocolou consulta a fim de saber as seguintes questões.
Aplicam-se às sociedades da economia mista e empresas públicas, incluindo a Algás, os artigos 47 e 48 da Lei Complementar 123 de 2006, com redação dada pela Lei Complementar 147 de 2014, sendo, portanto, obrigadas a fazerem licitações exclusivas para microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80 mil, ou estabelecer cota de 25% para as mesmas em certames para aquisição de bens divisíveis, se aplicável. A eficácia desses artigos depende da regulamentação em âmbito estadual. Se aplicável, como a administração deverá proceder para verificar a existência de um mínimo de 3 fornecedores competitivos enquadrados como micro e pequena empresa, sediados local ou regionalmente, capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório. Posteriormente, o diretor-presidente da Algás peticionou, através do ofício 138 de 2017, com o fito de solicitar o cancelamento da consulta formulada. Objeto do TC aqui epigrafado, sob o argumento de que a dúvida suscitada deixara de existir, tendo em vista a publicação da Lei 13.303 de 2016, que trata do Estatuto Jurídico das Empresas Públicas e Sociedades da Economia Mista, a qual prevê a aplicação da lei complementar às empresas estatais. O Ministério Público manifestou-se através do parecer 2425 de 2019. É o sucinto relatório, senhor presidente. Doutor Gustavo. Senhor presidente, como bem apontou o conselheiro Anselmo Brito, o consulente, após o advento da referida lei, a dúvida não subsiste mais. Então ele pediu cancelamento porque, com o advento dessa lei, não tem mais dúvida quanto ao o real enquadramento da situação lá na Algás. Por isso que o Ministério Público opinou, e hoje eu reitero novamente, pelo arquivamento da presente consulta. Conselheiro Anselmo. Excelência, eu vou pedir licença para tratar da questão da admissibilidade, da competência / admissibilidade, tendo em vista que, em termos práticos, não existe justa causa para o prosseguimento do feito, em razão da consulta anteriormente feita, do esclarecimento já posto pelo próprio consulente. Em sendo assim, excelência, eu proponho o arquivamento dos autos, em termos práticos. É como voto, senhor presidente. Ok. Em discussão. Em votação. Conselheiro Fernando. Com o relator. Conselheiro Rodrigo. Também com o relator. Conselheiro Alberto. Senhor Conselheira Rosa. Com o relator, presidente. Aprovado. Conselheira Rosa, por gentileza, Vossa Excelência podia assumir aqui que eu vou atender o secretário Fábio Farias. As alterações, né? Coloca o notebook aqui, eu consigo. Tá, não está aqui. Só fazer aqui um ajuste no texto. Já encaminho o processo para a presidência. Excelência, eu agora tenho um processo 4789 de 2008. É uma prestação de contas do exercício financeiro de 2007. Justa causa, tendo em vista que o processo perdeu o objeto.
colocar assim que não fica, tá? O gestor do município de São Luís do Quitute. Excelência, aqui foram observadas algumas situações e que eu, é um processo que tem 15 páginas, até para a leitura não ser enfadonha, eu poderia já demonstrar os pontos que me levaram ao voto, e os esclarecimentos eu poderia fazer sem problema algum. Excelência, fazendo análise dessa prestação de contas, tendo em vista o relatório DEFAFON, a dialética inicial do gestor, depois a falta de participação do gestor, inclusive do gestor atual, por assim dizer, quanto das diligências feitas, quanto ao envio de algumas informações ao tribunal que não foi enviada, apesar de ter solicitado de forma discriminada quais seriam exatamente as informações ou os dados que deveriam ser enviados ao Tribunal de Contas. Eu trago o voto pela emissão de parecer prévio no sentido de reprovar, rejeitar as contas do gestor em função de no envio do PPA, ele não enviou o PPA, apenas o PPA relacionado, que tem relação também com o período de sua gestão de 2007. E aqui eu explico que o PPA, da importância dele, da tríade orçamentária, que ele é aquele programa de políticas públicas, são as promessas de campanha feitas pelo gestor e que faz com que a gestão do município, nesses 4 anos, tenha uma relação intrínseca. Aliás, tudo o que é feito na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orgânica na lei orçamentária tem um fundo de validade, de legitimidade, com as informações previstas do PPA que não foram enviadas. E cito também algumas disposições legais, inclusive constitucionais, da importância do PPA para a atividade dos entes públicos, tais quais o artigo 165 do Constitucional, da Constituição Federal, seus parágrafos 1º, 4º, 7º, o artigo 166, parágrafo 3º, inciso 1º, também o seu parágrafo 4º, o artigo 67, parágrafo 1º, e a própria lei complementar no seu artigo 5º, todos eles fazendo aquele relacionamento das peças orçamentárias, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária. Apesar disso, de não ter enviado, como de praxe fazemos, avançamos na análise do que contido no processo. Dentre elas, um outro fato, outro ponto de reprovação foi a não observância do princípio da exclusividade, tendo em vista que há situações constantes no processo em que, na LOA, é estranha a questão da fixação
da despesa e da previsão da receita. Como de praxe, nós fazemos porque entendemos que a lei orçamentária ela só pode tratar desses dois assuntos. Também, pelo não envio dos extratos bancários, embora seja conta de gestão, que não permitiram confirmar o que foi escriturado na ordem de R$ 9.000. E isso já vinha sido constatado desde a primeira análise das contas de gestão pelo órgão técnico competente da Casa. Também pelo não envio do inventário geral dos bens móveis e imóveis, pelo descumprimento do limite com manutenção e desenvolvimento do ensino, MDE. Aqui eu vou fazer um esclarecimento em razão da divergência que temos. Se eu tirar, como habitualmente faço, a questão dos gastos feito naquela programação, especificamente na subfunção 122, que são os gastos com administração geral, na ordem de R$ 2.748.000, o município ele só cumpre 7,74% daqueles 25 mínimo exigidos constitucionalmente. Se considerarmos o próprio gasto sem retirarmos, e ainda assim ele só cumpre 24,31%. Então, de uma forma ou de outra, ele deixa de cumprir o limite mínimo de 25%. Também, excelências, pela falta de aplicação mínima dos 60% de verbas do Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério. Foi um outro fato que nos levou a ter como item de reprovação, porque dos 60% aplicado, que deveria aplicar, foram aplicados apenas, ou aliás, dos 60% foram aplicados 58 inteiros e 56 centésimos%. Uma diferença aí menor de 1,44%, por assim dizer, no montante de cerca de R$ 114.000. O próximo item de reprovação também foi o não envio do relatório resumido da execução orçamentária do 6º bimestre e do RGF do 3º quadrimestre, conforme disposto no artigo 40. Eu, assim, faço de praxe aquelas recomendações, tais como obedecer às exigências da Constituição, das Constituições, das leis financeiras, dos próprios normativos da Corte, com relação à questão especificamente do encaminhamento de documentos que deveriam compor a prestação de contas, das quais a Resolução Normativa número 2 de 2003, elaborar a lei orçamentária observando os comandos constitucionais, legais e os princípios que lhes são próprios, tendo em vista o tratamento de situações estranhas à previsão da receita e a fixação de despesa na lei orçamentária, a abertura de créditos adicionais do tipo especial, quando é devida autorização. De uma forma geral, na verdade, a abertura de créditos adicionais com a devida autorização legal, observar o tratamento adequado das disponibilidades de caixa do município, que devem ser depositadas nas instituições
oficiais, mas que observamos que havia dinheiro em caixa, o encaminhamento das documentações solicitadas pelo tribunal, providências quanto à regularidade do ente previdenciário, cumprimento dos limites mínimos constitucionais e, assim como a adoção de medidas para as manifestações formadas, controle interno, assim como eu disse anteriormente, antecipando, mas buscar atender às diligências do tribunal a fim que se evite o sancionamento até por sonegação de informação. Excelências, tendo esses itens, eu trago o voto, como já disse anteriormente, pela reprovação das contas, remetendo o parecer prévio, juntamente com o processo à Câmara Municipal para as medidas de sua competência, claro, informando também do resultado ao gestor, evidenciar as recomendações, quer ao Poder Legislativo, assim como ao Poder Executivo, remeter o processo do FUNCONTRAS a fim de que nos informe dos eventuais processos de sancionamento em virtude do encaminhamento dos relatórios previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, informar o gestor da possibilidade recursal na forma do artigo 51 e seguintes da Lei Orgânica desse Tribunal, retornar o processo ao gabinete do relator e publicizar o parecer prévio. Senhora Presidente, em termos bem resumidos, esse é o meu voto. Estou aqui aos esclarecimentos de Vossas Excelências. Com a palavra o Ministério Público. Senhora Presidente, o Ministério Público entende que as irregularidades constatadas pelo conselheiro Anselmo Brito são suficientes para que o tribunal emita um parecer pela rejeição das contas do excelentíssimo senhor prefeito à época. Em discussão, o processo. Com a palavra, conselheiro Rodrigo. Eu teria algumas dúvidas. Talvez a principal seja relacionada ao envio do PPA, que me parece que o PPA ele foi elaborado antes da gestão, né? Normalmente ele é elaborado no ano anterior, pelo gestor anterior, a não ser que seja caso de reeleição do prefeito. Então, a minha dúvida era só com relação ao PPA, que foi elaborado no ano 2006, e pertinente a saber se foi de iniciativa do gestor que prestou contas ou se foi de gestão anterior. Peço minha assessoria. Excelência, por favor. Se é caso de reeleição? Tá. Excelência, só permita-me, se você tiver uma outra dúvida, eu pedi para o senhor conferir se é caso de reeleição, mas eu posso antecipar aqui que, como já fiz em outras sessões, que mesmo o gestor, caso não tenha sido este o responsável, ele foi diligenciado para que remetesse, para que pudéssemos fazer a análise. É informação que não teria como fazer o cotejamento do que foi feito na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orgânica, sem ter o PPA, logicamente, como instrumento da validade. Mas, pois não. Senhora Presidente, eu vou já adiantando na discussão meu voto, não é? Muito embora divija do conselheiro Anselmo com relação à metodologia que ele utiliza para calcular o limite com a educação e com saúde também, haja visto que Sua Excelência retira completamente do cômputo as despesas com atividade meio essencial
ao exercício da atividade fim, né, e enquanto que o manual de contabilidade aplicada ao setor público, ele orienta o gestor e orienta também, por consequência, o controle externo a considerar aquela despesa como efetivo, tanto na manutenção e desenvolvimento do ensino, quanto em despesa com políticas públicas de saúde. Mas como o conselheiro Anselmo menciona, que tanto através de uma metodologia como da outra, o gestor não conseguiria atingir percentual mínimo, eu estou acompanhando Sua Excelência no que se refere a esse ponto de controle específico, educação, né? Saúde ele cumpriu, faço aqui esclarecimentos. Tá? Com relação ao Fundeb, eu estou, no meu entender, o percentual de 1,4%, que daria um total de mais de R$100 mil, é suficiente para considerar como um ponto de rejeição das contas também. 1,44. 1,44, né? No que se refere à previsão na LOA de dispositivos estranhos que violam o princípio da exclusividade da lei orçamentária, eu particularmente tenho um entendimento que, por se inserir no plano normativo e não estar em execução, salvo quando aquele comando normativo ele venha a ser executado pelo gestor, eu entendo que não seria causa de rejeição, mas que o tribunal deve agir fortemente no sentido de coibir essa prática que vem sendo reiterada por todos os municípios, praticamente, no estado de Alagoas, né? O respeito à peça orçamentária, conferir o respeito à peça orçamentária, que a peça orçamentária deve ter à luz do texto constitucional, mas, no entender deste conselheiro, essa violação, por se inserir no plano normativo, não seria causa de rejeição das contas. Eu tenho uma dúvida também com relação ao inventário geral de bens móveis e imóveis, haja vista que o Tribunal de Contas, que é do conhecimento deste relator, nunca teve uma atuação firme, efetiva, no sentido de cobrar um melhor controle patrimonial dos entes municipais. Eu acho que a gente está mais do que na hora, no momento em que a gente recepciona as prestações de contas, principalmente as mais antigas, e nenhuma delas possui esse relatório geral, né, o inventário geral de bens móveis e imóveis, né? Mas o que me recordo é que a gente não vem considerando como causa de reprovação especificamente esse ponto, né? Apesar de se tratar de uma situação grave que a gente precisa reverter. E o não encaminhamento do relatório de gestão fiscal e relatório resumido de execução orçamentária, salvo engano, referente aos últimos bimestres ou quadrimestres, também já temos precedentes no sentido de rejeição das contas pelo não encaminhamento, e a gente precisa amadurecer esse tema em momentos futuros, se realmente é um exagero por parte desse colegiado ou se devemos manter a rejeição das contas pelo não encaminhamento desses relatórios, haja vista que impossibilita até certo ponto a análise de aspectos fiscais daquele ente federativo, né? Do equilíbrio fiscal do ente federativo. Então, resumidamente, antecipando meu voto, eu estou acompanhando o relator, todavia divergindo com relação apenas ao inventário geral de bens móveis e imóveis, que não foi encaminhado, em razão dos inúmeros precedentes que nós temos, também excluindo a previsão, ainda que indevida,
de matéria não contemplada pela Constituição Federal ao consagrar o princípio da exclusividade da lei orçamentária. Eu estou divergindo nesses dois pontos, mas acompanhando o relator, e ficamos aqui apenas aguardando o posicionamento referente ao PP, se foi elaborado pelo gestor ou se foi elaborado pelo gestor que o antecedeu ao mandato, né? Mas, em síntese, seria esse o meu entendimento, senhora presidente. Excelência, tem também um outro ponto, um ponto, terceiro ponto, que o não envio de extratos bancários, que deixou de confirmar o que estava contabilizado na ordem de 9.000 e poucos reais. Fato esse que vem sendo cobrado já desde o começo do processo, mas que não foi encaminhado nem pelo gestor à época para comprovação do que estava contabilizado e nem pelo gestor atual, posso dizer, à época da solicitação. Esse ponto também, excelência. A resolução normativa, ela não obriga o encaminhamento junto com a prestação de contas dos extratos bancários. No momento, todavia, que o relator requisita essa documentação e o gestor se furta a encaminhar, eu entendo que seria um ponto essencial para a análise do relator. Eu entendo que seria um ponto para rejeição, sim, o não atendimento dessa diligência, que não se trata de aspecto meramente formal, mas para análise da veracidade de informações contábeis. Então, estou, com relação a esse ponto, aderindo ao voto de Vossa Excelência. Ainda em discussão? Em relação ao PPA, isso me parece um... Excelência, permite o esclarecimento do Rodrigo? Não era motivo de... Não foi reeleição, foi o gestor diferente de 2007. Senhora Presidente, eu gostaria também de me irmanar, evitar a redundância da discussão, me irmanar as observações que foram feitas agora pelo conselheiro Rodrigo, porque isso, inclusive, tem sido motivo de muitas... de nós travarmos alguns debates e alguns esclarecimentos, já me parece que um tanto consolidado nesta corte. Eu apenas fico aqui a pensar, e a minha divergência com relação ao conteúdo final do voto do conselheiro Rodrigo, é que eu estou verificando que os 25% de aplicação dos limites constitucionais, o que faltou desses 25%, me parece que nós estamos caindo naquela questão da insignificância, do valor até um tanto desprezível. De forma que eu não rejeitaria pela aplicação dos 25%, mas rejeitaria pelos 60% do Fundeb, que já é um valor mais substancial, que ficou faltando na aplicação. Bem lembrado, eu não tinha analisado, não tinha percebido a diferença para atingir o mínimo em educação, seria 24,31% de 25%. que daria, em termos absolutos, Eu teria que fazer... qual seria o valor total Teria que fazer aqui o valor total. Deixa eu verificar aqui. É porque aqui eu não tenho o valor totalizado, eu tenho só ele diminuído. Deixa eu somar aqui. Se nós observarmos pelos percentuais, já nos leva a... menos de 30%, né? Aliás, Menos de perdão, 5%, menos de menos de 0,30%. 1282, 458. Seria o valor máximo de aplicação
4.144.000. Eu posso arredondar aqui, que é 4.145.000. É 144,628. 4.145.000 para ajudar os cálculos. Vezes... E foi aplicado a quanto? E foi aplicado quanto? O valor absoluto? Esse é o valor que deveria ser aplicado. Certo. E for a quanto? E foi aplicado quanto? Eu vou fazer... Ah, sim. Ok, tá. Desculpa. Não, Pensei que tem que Vossa Excelência fazer tinha os feito esse... 4, 6... Então, 31... Dá cerca de R$ 28.600. Deixam de ser aplicado. 28 mil reais. Já é um valor elevado, né? Eu já considero particularmente um valor elevado. Às vezes, até A depender do orçamento, do tamanho do orçamento. 4 milhões e... 4 milhões e 400 e... Foi isso? 400? Bom, então eu manifesto dessa forma, senhor presidente, de que eu não colocaria como ponto de rejeição a aplicação dos 25%. Aqui não está Aí, depois de Fernando, de quem é o processo? É do Anselmo? No mais, já antecipando meu voto, acompanho as observações feitas pelo conselheiro Rodrigo para evitar Agora a é o redundância da Rodrigo. dialética. Vai falar. Não está na discussão. Ah, está na discussão. Não, está na votação. Antônio votou. Falta o Rodrigo votar. Rodrigo votou. Então, Roberto. Agora, próximo. E a Tá, então, conselheira Rosa. Conselheira, passar a palavra para ela, né? Eu não prestei atenção no final do seu voto. Vossa Excelência concordou com o conselheiro Rodrigo e com relação ao recurso da... Dos 25%, eu não colocaria como ponto de rejeição. Tá, então Vossa Excelência não colocaria, tá? Só para eu ter aqui o controle, tá? Certo, pois não. Os 60% sim, colocaria como ponto de... Né? Ok. O doutor Rodrigo mantém... Eu estou mantendo, eu acredito que R$ 28.000. A sua assessoria trouxe um valor bem acima. Não, mas o cálculo aqui, que está nos autos, o cálculo foi... Não acredito que esteja equivocado, porque eu tenho aqui o valor líquido das despesas foi 1 milhão, aqui considerando, tirando a administração geral, só para efeito de cálculo, foi 1.280.000. Então, isso foi o valor aplicado. O não aplicado, 12.800.000. Somando os dois, eu chego ao valor que, a rigor, daria aqui os 25%. Mas aqui tem uma... Está certo a minha assessoria, porque eu estou considerando com tirando a despesa geral de subfunção. Eu queria que a minha assessoria me informasse o cálculo correto, porque eu tirei todo o cálculo da subfunção 122. O valor Sim. 114, 369. 114.300. 384,69. Excelência, desculpem a falha técnica que foi a da calculadora, do celular. Na verdade, Excelência, o valor é 114.400, arredondando, tá? 114.400. 114 mil E 400. que falta para a aplicação do... Para concluir, para chegar ao mínimo de 25% na educação. Considerando... Certo. Mas o percentual seria 24 ponto... É 24,31. 0,69% é que está Ponto faltando. 69%. Eu permaneço com o meu entendimento de Perfeitamente. tirar esse ponto de controle. Retirar esse ponto de controle? Não, perdão, melhor dizendo. Não é retirar o ponto de controle. O ponto de controle permanece. Eu não considero como... Tá. como Motivo de a reprovação. força para motivo para desaprovação. Ok. Continua a discussão. Em votação. Conselheiro Fernando.
Já Já votou. manifestei. Já votou? Conselheiro Rodrigo? Também. Conselheiro Alberto? Conselheira Rosa? Presidente, eu acompanho o voto do relator ordinário, mas acolho também os pontos que foram divergidos pelo conselheiro Rodrigo, e então acompanho nesses termos. Ok. Está aprovado. Quer saber como é que vai ficar? Como é que ficou? Não sei, porque eu peguei agora. Controle, excelência. Quanto ao rejeição numérica. Quanto ao PPA, o relator foi vencido por 3-2. É isso, né? 3, 5. Ok. E aos percentuais. Com relação ao princípio da exclusividade orçamentária, também 3-2. Pelo não envio dos status bancários, foi vencedor, unânime. O inventário geral também foi vencido por 3-2. Com relação ao MDE, aqui 4-1. Não, 3. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4-1. Também vencedor. Quanto aos 60% do Fundeb, unânime, vencedor. E quanto à questão dos relatórios da LRF, também vencedor. Então, a reprovação será pelo item C, não envio dos status bancários, pelo item E, não cumprimento do limite mínimo em educação, pelo item F, não cumprimento do limite mínimo do Fundeb e pelo não envio no item G dos relatórios de gestão fiscal. 1, 2, 3, 4. 6, 7. Dos 7 itens, 4 foram vencedores. Aí farei como fiz seria isso, senhor presidente. Ok. Tem mais processos. Pronto. A palavra, conselheira Selma. Eu tenho o processo 10.163 de 2012. Um pedido de reconsideração do senhor Dalmo Moreira Santana Júnior, na qualidade de prefeito de Pessabuçu, exercício financeiro de 2012, em face do acordo 82 de 2016, da sessão de 17 de março de 2016, que aplicou multa ao gestor em razão do descumprimento dos prazos estabelecidos na Instituição Normativa 2 de 2010, em especial quanto ao não envio da segunda remessa do SICAP, que corresponde aos meses de março e abril daquele exercício. Em atenção ao acordo recorrido, foi encaminhado o ofício datado de 18 de março de 2016, com o fim de notificar o prefeito para que promovesse o cumprimento da sanção pecuniária, tendo sido frustrada a notificação. O relator, por meio de despacho em setembro de 2016, remeteu a questão do FUNCONTAS do processo para a realização de nova tentativa. Desta forma, o mesmo fora intimado em 2 de agosto de 2019, para que ele cumprisse o item 2 do referido acordo. Conforme o recebimento
conforme aviso de recebimento. Você vê como assessoria aqui uma data que o ofício com contas em 2 de agosto de 2019 e o gestor recebeu ele em 11 de 11 de 2019. Tem que confirmar se aqui. Folhas 20 e 21. Só para confirmar. Deu a erro. Folha 17. Isso mesmo. Em seu petitório, o recorrente alegou ser inconstitucional a aplicação da referida multa por vislumbrar que não existe previsão na Constituição da República de 88 desculpa, não consegui responder aqui urgentemente. E que, em seus termos, afrontaria os princípios da legalidade da reserva legal administrativa, salientando ainda que a sanção só seria cabível quando restasse configurada a comprovação de dano ao erário. Ademais, alternativamente, em caso de manutenção da aplicação de multa, o gestor, lastreado nos princípios da eventualidade, razoabilidade e proporcionalidade, pugnou pela redução do valor pecuniário imputado ou seu parcelamento, e que todas as intimações do presente processo fossem endereçadas a seu patrono. Os autos foram remetidos ao Ministério Público junto à Corte, que manifestou-se através do parecer 95 de 2020. É o sucinto relatório, senhor presidente. Doutor Gustavo. Senhor presidente, no parecer 095, o doutor Ricardo Schneider, salvo engano, rebate todas as teses levantadas pelo gestor, razão pela qual o Ministério Público de Contas reitera o parecer ofertado e opina pela manutenção da multa. Excelência, peço licença para ir direto ao ponto principal, tendo em vista que a competência é evidente e a questão da admissibilidade, o recurso atendeu às condições para ser recebido e, indo diretamente à questão de fundo, de fato, excelência, o tribunal é competente para sancionar o gestor, quer a sanção, veja aquela sanção ocorrente de um dano, ou até uma sanção por inobservância de obrigações legais, mesmo que previstas na própria legislação do tribunal, em regra, em sua lei orgânica. Então, não assistiria razão em falar que a atuação do tribunal ela é inconstitucional, ela é ilegal ou mesmo inconstitucional. Na verdade, além disso, o gestor, quando de sua peça recursal, ele não apresentou fato novo que pudesse desabilitar a sanção aplicada pelo Tribunal de Contas. Apenas utilizou do seu inconformismo de não concordar com a multa. Nada mais além disso. Então, por essas razões, fica claro que o recurso, apesar de admitido, ele não pode prosperar. E é nesse sentido que eu trago meu voto, mas aqui eu gostaria de colocar, Vossas Excelências, ele faz dos pedidos
que ele traz quanto à questão do parcelamento. A gente verifica na nossa lei orgânica e no nosso regimento interno a possibilidade do tribunal fazer este parcelamento. E, sendo assim, eu estou, neste caso específico, quanto a este ponto, deferindo ao parcelamento ao gestor da multa da forma que prevista na nossa lei orgânica em 6 parcelas mensais. Tem aquela discussão, o que seria o tribunal? Recordo que em alguns momentos, já, não recentemente, já em alguns idos, o gestor pediu parcelamento com base na lei e eu lembro ter deferido monocraticamente. Então, quem pode, o mais pode, o menos não teria problema. É o único ponto aqui que nós entendemos em deferir quanto ao recurso interposto. É como voto, presidente. Em discussão, o processo. Presidente, só uma dúvida. A parte recorrente alegou prescrição ou não chegou a alegar prescrição? Não. Esse assunto não teve nenhuma alegação nesse sentido. Mas por ser uma matéria de ordem pública, Sim. e a gente está também não ter prescrito, não ter precluído, né? Vossa Excelência poderia reportar para a gente a data da obrigação e a data da citação do gestor? O fato gerador, Fato gerador. segunda remessa do SICAP do ano de 2012, março e abril de 2012, a rigor, 30 dias após, 30 de maio. maio de 2012. O processo foi aberto em 11 de julho de 2012. E a sanção, A citação, perdão. em 9 de agosto de 2012. A sanção em 17 de março de 2016. O processo não ficou paralisado por mais de 3 anos, né? (7 de agosto de 2012). Março de 2016. De 12 para 2016. Teria um prazo superior a 3 anos. 3 anos. Ok. Aparentemente ocorreu a prescrição trienal. Que é 2012, abertura do processo, ele foi informado em 2012 e a sanção aplicada em 17 de março de 2016. Inclusive na presidência de Vossa Excelência também, senhor presidente. Então, Ok. a discussão Em votação. Em votação. Conselheiro Fernando. Pergunta. Processo é prescrito. Eu também acho, Vossa Excelência vai manter o voto, mesmo ciente da prescrição trienal. Não, nesse caso não teria como fazê-lo. Nesse aspecto, então, Excelência, reconhecida, constatada nos autos a prescrição
trienal, aqui alertado pelo conselheiro Rodrigo,